Bom, meus amigos, agora a gente vai falar sobre a história do Flusão, do aniversário do Fluminense. E é legal que agora eu vou estar trazendo com a minha camisa aqui do Félix. Eu estou aqui com a Paty Venerando, que vivenciou boa parte dessa história. O Roberto Espíndola, que tem uma prancheta que é melhor que a do PVC. Então, esse é o momento. Então, galera, esse é o momento para trazer para vocês um pouco, no presente do aniversário do Fluminense, da história do Flusão. Porque tem muitos que não conhecem a história do Fluminense. E não é à toa que a gente tem orgulho. E você que não conhece vai conhecer um pouco mais. Né? Mas antes disso, né, Charles? A gente tem que dar moral para aquele nosso patrocinador. É rapidinho. É só para você aproveitar a propaganda e ver se está inscrito. Dá aquele like, você que se esqueceu. Enquanto está a propaganda, vai dando like, se inscreve no canal, manda o superchat, que a gente está aqui esperando por você. Maravilha. Galera, eu vou começar aqui falando, né? Fique. Agora sim, hein, Paty? Agora a gente também se transforma. Tá vendo, gente? O patrocínio serve até para a gente mudar de roupa. Tá vendo? Mandou bem, mandou bem. Ó, vocês fiquem à vontade para interromper, para falar, para acrescentar, para perguntar, porque é muito bacana. Quando a gente fala de nascimento do Fluminense, a gente tem que entender o contexto da época, né? Então, qual era o contexto histórico do futebol pelo mundo? Para entender a fundação do Fluminense, precisamos voltar ao final do século XIX, no início do século XX, uma época de grande transformação política e social. Na Europa, o movimento pela criação de clubes esportivos estava em alta, influenciando jovens de todo mundo, incluindo no Brasil, né? Inclusive tem história dizendo que onde começou a jogar futebol no Brasil, na verdade, foi numa fábrica de tecido em Bangu. Não tem muito registro disso, mas essa é a história, aquela que ela não está escrita, né? Mas que está na memória de muita gente. Exatamente isso aí. Fábrica de tecido em Bangu, onde é o estádio do Bangu hoje, que tinha uma fábrica de tecido ali ao lado. Pô, tinha que trazer, tentar. Pô, tá aí, viu? A gente podia tentar trazer Marcão um dia para falar sobre isso. Hein? Ele deve conhecer, né? Jogou lá em Bangu, pô. Ele deve conhecer. Não sei. Conhece, Sérgio. Bom, a Europa estava começando a criar, então, clubes esportivos para a prática de esporte, principalmente o futebol, que ganhava popularidade rápida na Inglaterra e em outros países. Fundadores como Sheffield, na Inglaterra, em 1857, considerado o clube de futebol mais antigo do mundo, servindo de inspiração para muitos jovens brasileiros que estudavam no exterior. Então, isso aí é considerado o clube mais antigo do mundo. É isso que diz? Sheffield. É assim, Sheffield. Beleza. Só que tem também um outro clube, né, que também é considerado um dos primeiros do mundo, mas com certeza foi o primeiro da Escócia, que é o Queen's Park Football Club. Né? Queen's Park Rangers. É Rangers? É, Queen's Park Rangers. Então, eles chamam de KPO. Então, mas lá não se chamava de Ranger, não. Era só que. Está aqui o símbolo. Ó. Quando criou, era Queen's Park Football Club, em Glasgow. Não tinha o Rangers, não. Mas depois pode ter sido vindo o Rangers depois. Pode ser. E aí foi preciso criar uma associação para poder tentar ajudar nos campeonatos. E aí foi criado a Football Association, criada pelo esse Ebenezer Cobb Morley, que ele era um maçom numa taverna da maçonaria.
onde entendia-se que os bons princípios, na época da maçonaria, ele seria muito bem empregado no futebol, faria sentido. Então foi quando criou a primeira associação de futebol para tentar regulamentar os jogos, né, e os campeonatos que aconteciam em solos ingleses. Dentro desse histórico, veio a proclamação da República, né, que marcou o fim do Império e o início de um novo regime político, trazendo um espírito de renovação e progresso que influenciou todas as esferas na sociedade. A proclamação trouxe mudanças significativas no Brasil, incluindo urbanização e modernização de cidades como o Rio de Janeiro. Essas transformações influenciaram a cultura e o interesse das elites brasileiras, criando um ambiente propício para a adoção de novos esportes como o futebol, visto como uma metáfora para a disciplina e do trabalho em equipe. Ou seja, a própria fábrica de Bangu, se não me engano, essa foto é de lá, tá? Eles já praticavam esse esporte, que era quase que uma revolução industrial vindo, né? Junto com essa reforma que estava acontecendo no Brasil. O Rio de Janeiro, sendo a capital do Brasil na época, a elite carioca começou a se interessar pelo futebol, um esporte trazido por imigrantes europeus e brasileiros que estudavam no exterior. Foi daí que vem Charles Miller, um brasileiro, filho de britânicos, que trouxe as primeiras bolas de futebol e as regras do jogo ao Brasil em 1894, após estudar na Inglaterra. Charles Miller organizou os primeiros jogos e ajudou a popularizar o esporte no Brasil, plantando as sementes que mais tarde germinariam em clubes como o Fluminense. Repara que a Paty, ela tem uma foto dessa, com os nomezinhos, todos de cada um desses jogadores, está na pano de fundo da Paty, ali atrás. Com todos, essa é uma foto sem nada, mas ela tem uma que tem os nomes das pessoas todinho na foto. Muito bacana. Ô, Alexandre, você falou que eu falei Queen's Park Rangers, né? E eu falei, eu via, quando você mostrou a camisa riscadinha, eu falei, eu tenho uma camisa dessa. Que bacana aí. Essa aqui é do Celtic, da Escócia, fundado em 1888. Que legal. Essa é oficial. Fui lá buscar para colaborar com a parte histórica. Bacana. E aí foi muito legal, porque o Charles Miller trouxe, né? E tipo assim, precisa jogar com alguém, né? E aí descobriu que o Fluminense, né? Tava trazendo, começando, porque o Oscar Cox, um jovem carioca que estudou na Suíça, trouxe consigo a paixão pelo futebol e a ideia de fundar. Ele nasceu em 20 de janeiro de 1880, no Rio de Janeiro. Oscar Alfredo Sebastião Cox. Rapaz de visão, criou um negócio bonito, né? Cara, eu vou te falar, é um cara de visão, mas para mim existem dois baluartes nesse grandioso que é o Fluminense. E vocês vão ver. Um foi o Oscar Cox e o outro foi o Arnaldo Guilherme, cara. Esse também, eu vou trazer aqui a história dele. Ele foi assim, e ele muitas vezes não é falado. E ele, cara, ele mostra. O Oscar Cox trouxe futebol. O Arnaldo Guilherme trouxe a grandeza do Fluminense. A gente vai chegar lá, porque. Continua na sua história aí que eu vou citar algumas pessoas também. Então tá bom. Então o aniversário é graças a esse camarada aí que trouxe pra gente. E quem era ele? Né? O Fluminense foi fundado em 21 de julho de 1902. Oscar Cox era um jovem carioca de apenas 22 anos, determinado e visionário que acreditava no poder transformador do futebol. Inspirado por suas experiências na Suíça, trazendo para o Brasil o espírito de luta e determinação que encontrou nos campos europeus. Decidiu fundar um clube que não apenas praticasse futebol, mas olha que legal, mas que também cultivasse valores de coragem, lealdade e paixão, ou seja, o clube já começa com fidalguia. O Oscar Alfredo Sebastião Cox, ou simplesmente Oscar Cox, né, foi o principal fundador do Fluminense e o seu primeiro presidente, em 21 de julho de 1902 a 15 de dezembro de 1903, sendo também jogador do clube em seus primeiros anos.
Oscar Cox era filho de um cidadão inglês, George Emmanuel Cox, e da carioca Minervina Dutra Cox, tendo Oscar nascido no Largo dos Leões, no bairro do Maitá, na cidade do Rio de Janeiro, mas tendo a nacionalidade inglesa devido à origem do seu pai. Só que o George Emmanuel Cox, ele nasceu em Guayaquil, enquanto vice-cônsul do Equador. Ou seja, era uma colônia inglesa. Então o George era inglês por ter nascido numa colônia. Foi um dos fundadores do Rio Cricket Association Atlética, clube da colônia inglesa em Niterói, sendo o segundo presidente do Rio Cricket. E é engraçado que eu morei num prédio lá em Caraí, que os fundos do prédio davam para o Rio Cricket. Muito bacana. E o gramado lá no Rio Cricket é maravilhoso até hoje. O Fluminense cansou de treinar lá, fazer pré-temporada. É bem interessante. Durante a gestão do George Emmanuel Cox, foi realizado no Rio Cricket a primeira partida de futebol oficial do Rio de Janeiro, no dia 1 de agosto de 1901, antes de nascer o Fluminense. Seu filho Oscar atravessou a Baía de Guanabara com 9 futuros jogadores do Fluminense e um atleta do Paysandu Athletic Club, para enfrentar os praticantes de cricket e tênis do clube, presidido por seu pai. A partida terminou empatado de 1-1. Ou seja, os caras praticavam cricket e tênis e foram jogar futebol. E ele levou os amigos para jogar futebol. Os seus irmãos, Edwin Horácio Cox e Harold Ruben Cox, e é legal, Edwin é bem britânico, Harold é bem norueguês, né? Aquela origem viking da Inglaterra. Também foram pioneiros do futebol carioca. Edwin foi um exímio driblador e o primeiro grande craque tricolor, enquanto Harold foi um dos fundadores do Rio Futebol Club, primeiro time que o Fluminense enfrentou na história. E o que é interessante, o Fluminense queria se chamar Rio de Janeiro Futebol Clube, mas não pôde, porque já tinha o nome de um time chamado Rio Futebol. O Fluminense tentou devolver ele, tipo, me dá o nome, deixa eu utilizar, e os caras foram lá, não vamos fazer. E aí, como o Fluminense ainda, o Oscar queria ter o nome simbolizando ao Rio de Janeiro, e naquela época, quem nascia no Rio de Janeiro era Fluminense, né? Porque vem do Rio, né? Que achava que a Baía de Guanabara era um rio, né? O rio que flui. Então ele falou, então uma alusão ao Rio de Janeiro é Fluminense. Logo depois, uns anos depois, o Rio Futebol Clube veio a falir. O Fluminense podia adotar aquele nome, mas aí não, falou, não, é Fluminense mesmo, o nome é melhor e assim vamos continuar. Isso também é outra coisa fantástica, né? Mas era para se chamar Rio de Janeiro. Ô, Carneiro, ainda é. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Isso aí. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. Ainda é fluminense. Tem muito flamenguista que é fluminense e nem sabe. É fluminense de nascença e nem sabe. Primeiro ele nasceu Fluminense, depois ele virou Flamengo. Ué, mas o próprio Flamengo primeiro foi Fluminense, para depois virar Flamengo. Então, mais justo o torcedor fazer a mesma coisa. Então, a fundação do Fluminense, ela acontece... tá vendo esse endereço aí? Ó, Rua Marquês de Abrantes, 197. Foi aí, só que não tem mais a casa onde foi feita foi construído um outro, né, um edifício aí. Então, Marquês de Abrantes, 197, é em frente aonde era o Paysandu. Isso aí, isso aí. A reunião foi presidida por Manuel Rios, secretariada pelo Oscar Cox e Américo Couto, que foi também o primeiro goleiro tricolor. Por proposta de João Carlos de Melo e Virgílio Leite, Oscar foi aclamado primeiro presidente do clube, assumindo os trabalhos e passando Manuel Rios para a secretária. Está aí a ata, uma cópia da ata com toda a assinatura de todos eles. Então ele foi presidente do Fluminense com 22 anos, né? Com 22 ele nasceu em anos. 1880, 1902. Com 22 anos. Como jogador, Oscar Cox disputou 4 partidas amistosas entre 1902 e 1903 e foi campeão carioca em 1906 e 1908, atuando em 5 partidas. Aqui está a foto da direita, né, do título do primeiro campeão carioca em 1906.
O primeiro jogo, então, foi em 19 de outubro de 1902, que terminou com vitória. Esse triunfo realizado não podia ser diferente, né? No campo do Paysandu. E foi uma goleada de 8-0, simbolizando o início de uma trajetória marcada por desafios e vitórias. O primeiro artilheiro, né? O primeiro gol. Peraí, Charles. Alexandre, você falou que o Fluminense foi fundado na Rua Marquês de Abrantes, certo? Aham. Qual é o bairro? Laranjeiras. Não, Marquês ali é Flamengo, ali é Flamengo. Ali é Flamengo, é verdade. Ali é Flamengo. Porque é do lado, né? Pertinho da onde a gente morava. Bem pertinho. Ah, legal. E é perto mesmo ali, é verdade. E aí o jogo também foi no campo do Paysandu, que era em frente aonde o time foi fundado. Isso aí, isso aí. E o primeiro gol foi marcado pelo Horácio Costa Santos. Foi o autor do primeiro gol do jogo e, portanto, o primeiro gol da história do Fluminense. Tá vendo ele aqui com a camisa cinza, né, e branca, né? E aí o Oscar se despede, né, do Brasil, praticamente. Partiu para Londres em 1910, definitivamente tendo recebido no seu embarque uma mensagem de despedida assinada pelos sócios do Fluminense. E tem um fato curioso nessa passagem aí, é que ele recebe uma carta e ele não podia ler a carta em solos brasileiros. Ele tinha que sair quando estivesse no navio, né, no oceano, que ele poderia ler a carta. Aí diz que ele se emocionou bastante, né? Só agradecendo a ele por ter criado algo tão diferente, que foi a alegria da galera. Achei muito, muito bonito, muito bacana. A gente só pôde abrir no coisa. E aí vem a Seleflu, né? A história do Fluminense não para só ali, para na Seleflu. Por quê? Fluminense, tá aí, ó, o bilhetinho, né? Na verdade, isso é um recorte do jornal na época anunciando o jogo do Fluminense, né? Que na verdade era a seleção brasileira. Foi o Marco Zero, em 1914. A seleção brasileira nasceu quando um time de estrelas formado pelos melhores jogadores do Rio e de São Paulo enfrentou o poderoso Exeter. Exeter City. Hoje está na terceira divisão da Inglaterra. No Estádio das Laranjeiras, no Rio, em 21 de julho de 1914, dia em que nasceu a seleção brasileira. Eu gosto de ver aí, porque mas não foi só Fluminense. 14 menos 2, 12 anos de Fluminense, nasce a seleção brasileira. E aí eles falam assim, mas não foi só o Fluminense, foi o time do Rio e de São Paulo. Do Fluminense tinham 8 jogadores, do São Paulo só tinha 4. E foi nas Laranjeiras. E foi nas Laranjeiras. Então tá aí o Fluminense, né, criando a seleção brasileira. A primeira partida oficial, então, aconteceu dia 21 de julho de 1914, exatamente no dia de comemoração dos 12 anos do Fluminense, ou seja, era um torneio de comemoração do aniversário do Fluminense. O amistoso foi realizado contra o clube Exeter, né? City. Exeter City. E pode olhar lá no fundo, o Palácio Guanabara. Não, olha que foto bacana. Você tá vendo aquela galera... Não, olha essa foto. Tá vendo aquela galera lá atrás assistindo o jogo? Ali é a arquibancada hoje. O campo é aquele que está lá. Lá. O campo é aquele que está lá. Aquela galera ali assistindo foi onde foi construída a arquibancada. A arquibancada popular, no caso, né? Pô, você vai ver a arquibancada, como é que ela começou, meu amigo? Não, é a arquibancada popular. Sim, popular, isso mesmo. Porque as sociais são do lado de cá. Isso aí. Então, o Brasil venceu de 2-0. O primeiro gol da história da seleção brasileira foi marcado também pelo jogador tricolor Oswaldo Gomes. E nesse caso aí, para os mais novos, 2014, primeiro jogo da seleção brasileira. Em 1914. Em 2014, teve um outro jogo da seleção brasileira, completando 100 anos de seleção brasileira, e a seleção brasileira jogou de branco como era naquela época. Até 1950, a seleção brasileira sempre jogou de branco. Não era canarinho. Legal. Então, eu tenho que até corrigir ali a fala agora com essa.
Em 1919 foi o primeiro título da seleção brasileira. A história da seleção brasileira está intrinsecamente ligada ao Fluminense, sendo o clube reconhecido como o berço da seleção de branco. Não pode ser canarinho. O estádio da Laranjeira abrigou o primeiro jogo oficial. E tá aí, ó, essa foto é do jogo. Olha do lado, a galera que estava para assistir o jogo. E foi daí que veio o termo torcida. Porque as mulheres assistindo o jogo começavam a ficar nervosas, pegavam os lenços, né, molhados de suor e ficava torcendo, porque ficava nervosa durante o jogo. Daí veio o termo torcida, porque naquela época o homem, o máximo que fazia era, quando fazia agora, aplaudir. Não podia berrar, não podia gritar, porque naquela época, macho que é macho. Só assim. Não, e o futebol era um esporte de elite. Então você tinha que ter classe até para se portar num estádio de futebol. E as mulheres torciam os lenços, aí começou a sair. As torcedoras ficavam nervosas. Exatamente. E o primeiro campeonato foi o Campeonato Sul-Americano de 1919, que equivale hoje à Copa América. Jogou Uruguai, jogou Argentina, jogou Paraguai, jogou Chile, acho que jogou Colômbia também. Então foi o primeiro título nosso, graças ao Fluminense. E aí a primeira sede da seleção brasileira, então, foi a própria Laranjeiras, porque ali eram os Jogos do Brasil. Então, por ser o campo do Fluminense e possuir uma das melhores infraestruturas da época, e quando eu falo infraestrutura da época, eu não estou falando do Brasil não, tá? Foi recebido, na época, uns anos depois, um representante da FIFA e falou que o Fluminense tinha a melhor estrutura de futebol do mundo. Olha que bacana. E aí, por isso, tornou-se a sede oficial da seleção. Então, não era uma sede, não era porque jogou lá, não. Ela era uma sede oficial da seleção brasileira. Então, na federação que lidava com o time do Sul-Americano, a sede era realmente as Laranjeiras. A equipe permaneceu invicta em seus primeiros 18 jogos. Foi ali que o Brasil conquistou o seu primeiro título sul-americano de 1919. 1930, né, o protagonismo das Copas do Mundo. E aí começou o Fluminense a deslanchar, né? Então, a influência tricolor no cenário mundial. Na Copa de 30, o primeiro gol brasileiro da história de mundial foi marcado pelo ídolo Fluminense Preguinho, que também foi campeão da equipe. E depois, né, os vários jogadores tricolores que fizeram campanhas vitoriosas, não só no Brasil, como no Fluminense, com destaque ao lendário goleiro Castilho, Félix e Marco Antônio. E depois Branco com aquela bomba santa, né, que trouxe a Copa de 94 para a gente. Então, realmente, o Fluminense desponta no cenário mundial. E é legal porque quando você pega as pessoas de maior idade na Inglaterra, eles lembram do Fluminense e lembram da grandiosidade que era o Fluminense. Esse bobear, eles têm mais respeito do Fluminense do que a imprensa carioca, por exemplo. Alexandre, no nosso protagonismo tem um fator para acrescentar aí, não no futebol, mas em 1920, a primeira medalha olímpica que o Brasil conquistou foi de um atleta tricolor, nascido em Conceição de Macabu, que à época pertencia a Macaé, e também era um atleta tricolor. Então tem mais isso aí na história do Fluminense. E qual é o nome dele? Afrânio. Isso aí. Bom, aí agora, como eu falei com você, que o Fluminense tem outro nome que é muito forte na sua criação, que a gente não pode esquecer, e às vezes se esquece, é o Arnaldo Guilherme. Gente, o Arnaldo Guilherme, ele fez coisas no Fluminense, eu nem coloquei aqui. Para você ter uma ideia, gente, para poder cuidar do gramado do Fluminense, o gramado era criado assim, né? Ele passava lá, usava burros, né? Para arar o campo, preparar o campo direitinho, para arrumar. Os burros usavam luvas para não machucar a grama, cara. Era coisa assim, de alto padrão. E quem cortava eram os carneiros. Os carneirinhos que cortavam. Então, o Arnaldo Guilherme, né? Ele é considerado o patrono do Fluminense. Quem foi esse cara, né? Admitido em 10 de outubro de 1902,
ou seja, ele foi o 48º sócio lá do Fluminense. Foi remido em 1915, benemérito em 1916 e assumiu a presidência do clube 18 de abril também de 1916. Permaneceu lá até 1930, por 14 anos no cargo. Arnaldo construiu o Estádio das Laranjeiras, o primeiro estádio do Brasil para grandes públicos. Aquele estádio que a gente está vendo lá, foi ele que construiu. E aí, sabe onde ele morava? No Parque Guilherme, era dele. Aquele estádio lá deveria se chamar, sinceramente, Arnaldo Guilherme, cara. A minha opinião. Porque foi ele que fez, cara, com aquela baita estrutura. Construiu também a primeira piscina em um clube de futebol que ninguém tinha. Construiu o ginásio. Construiu o estande de tiros. A gente está falando lá de trás. O estádio de tênis. Uma das mais belas sedes de clube de futebol do Brasil. Com instalações de vitrais franceses, lustre de cristal e pinturas Art Nouveau. Cara, ele era 25 de março de 1920, na sede do clube, com 28 sócios liderados por Arnaldo, que almejavam uma atividade para a prática náutica. Ele simplesmente fundou o Fluminense Yacht Clube, que posteriormente passou a ser o Yacht Clube do Rio de Janeiro. O iate era do Fluminense. Aí depois de algum desentendimento do sócio, né, dos iates, né, porque o Fluminense Yacht Clube recebia outros sócios de outros clubes, né, acabou tendo a ruptura. E ele simplesmente fala, tá bom, vai, fica para lá, cuida. Ele abriu mão. Ele construiu e abriu mão, sabe, depois de alguns anos. Ele era um grande, olha que legal agora, ele era um grande entusiasta das artes nacional, ele apoiava a cultura e foi fundamental para a Pixinguinha. Então, o músico promissor se tornasse um dos principais ícones da nossa música popular. E sabe por quê? Dessa importância dele? Porque o chorinho, na época, era conhecido música ralé. Que música decente era só música clássica. Só que ele, com a grana que ele tinha, com a visão que ele tinha, ele trouxe os caras, botaram embaixo do braço. Tá aí, ó, ele mexe a elite brasileira e era a presença constante nas apresentações dos 8 batutas. A convivência, diz a lenda, inspirou Pixinguinha a compor talvez a primeira música sobre o futebol brasileiro, o famoso Choro 1-0. Homenagem à seleção brasileira que, em pleno estádio das Laranjeiras, venceu o Uruguai com um gol de Friedrich e conquistou o Sul-Americano de 1919. Essa obra, posteriormente, ganhou a parceria do macaense Benedito Lacerda. Convicto do talento dos 8 batutas e visionário, o presidente de honra do Tricolor patrocinou uma excursão do grupo para Paris. A atitude gerou revolta da imprensa brasileira. Olha que loucura! Que não reconhecia a qualidade necessárias do grupo para representar o país na Europa. Então, se a turma do Pixinguinha, do Benedito Lacerda, foi a Paris mostrar uma música brasileira, isso se deve ao patrono do Fluminense, que bancou do bolso, cara. Porque a imprensa não queria, não gostava. Incrível, né? Arnaldo foi um dos mais fortes participantes do movimento da implantação do profissionalismo do esporte carioca. Quase no fim da sua gestão, ele recebeu a visita do rei Eduardo VIII, do príncipe de Gales e, mais tarde, do príncipe George. A comissão de festejos do Ministério do Exterior incumbiu o Fluminense de organizar uma partida de futebol em homenagem aos ilustres visitantes. Sob o patrocínio do Fluminense, se enfrentaram no dia 6 de abril de 1931 os paulistas e cariocas, tendo sido o placar de 6-1 para os cariocas. Arnaldo Guilherme retornou à presidência do clube no triênio 43 e 45, quando desenvolveu as reuniões sociais, conseguindo um quadro social atingir a marca de 7.800 associados. Gente, em 1930, o Fluminense tinha 7.800 associados. É muita gente. Para aquela época, é muita gente.
Arnaldo Guilherme também presidiu órgãos como a antiga Confederação Brasileira de Desportos. Para quem não sabe, a CBF antigamente chamava CBD. Entre até 16 72. e 20. O cara era um visionário, né, cara? E aí, trazendo mais história para vocês, é o Mundial de 52 que jamais poderá ser esquecido. Então, vocês têm isso aqui que vocês podem printar, vocês podem guardar. A Copa Rio de 1952, ela não só é importante pela conquista do Fluminense, mas também por tudo que trata, porque o Brasil perde o jogo em 1950, no famoso Maracanaço. E teve essa Copa 52, simplesmente a base do Fluminense era da seleção brasileira. E o Peñarol estava nesse jogo e a base do Peñarol era da seleção de 1950 do Uruguai. Então, através do Fluminense, o Brasil se vinga do Maracanaço. Mas isso ninguém diz, né? Se fosse o time da Lagoa, isso ia estar cantando aos 10 versos, como o dia da revanche, né? O dia da... Ia falar tudo. Mas o Fluminense vinga a seleção brasileira de 50. Isso ninguém fala. Tá aí a faixa. Tá aí as fotos para quem acha. Olha o Maracanã lotado, cara. Não foi um torneiozinho mequetrefe, cara. Lotado. E o Yacht Clube tá aí, ó, para quem não conhece, o Yacht Clube, tá aí o documento do Fluminense Yacht Clube. Quem tem dúvida que isso aconteceu, que tem gente que vai achar que é mentira, que é fake news, tá aí o documento, inclusive com a assinatura do Arnaldo Guilherme, tá ali, ó. Então, o Yacht Clube do Rio de Janeiro, ou seja, a gente nunca foi remo. De água, a gente é veleiro. É outra história. É outra história. Então, o Yacht Clube, então você que é torcedor do Tricolor no Rio de Janeiro, saiba quando entrar no Yacht Clube, lá na Urca, né? Aquilo lá pertencia ao Fluminense. Então, tem que se orgulhar disso. Aqui tem um pouco da história, né, do que aconteceu. A gente já tratou disso num vídeo especial só sobre o Yacht Clube. O fato é que o Fluminense ficou com o Yacht Clube durante 23 anos. Não foi só 2 anos. Durante 23 anos era o Fluminense Yacht Clube. Para depois se transformar, na época, no Yacht Clube do Brasil e depois Yacht Clube do Rio de Janeiro. É o nosso orgulho, né, galera? É o nosso orgulho. A nossa sede. Olha como é que era bela, como é que era maravilhosa. E está lá majestosa. E aí, quem não sabe vai perguntar, poxa, mas está faltando um pedaço da arquibancada lá atrás. Pois é, o Fluminense cedeu aquela parte do estádio, porque o Rio de Janeiro precisava de melhorar o fluxo do trânsito na época, e aí o Fluminense cedeu aquele espaço lá para que pudesse passar a rua na frente. Qual é o nome da rua, Roberto? Pinheiro Machado. Entende, gente? Qual é o tamanho do Fluminense? E olha nas duas fotos, aquela foto que eu mostrei lá atrás, tá vendo o Palácio da Guanabara? Você vê nas duas fotos o Palácio da Guanabara. E as palmeiras imperiais, tá vendo? E onde está a arquibancada era aquele alambrado que estava lá o pessoal assistindo o primeiro jogo do Fluminense. Ou seja, temos que ter orgulho de ser tricolor. Orgulho da nossa sede maravilhosa. Orgulho da nossa seleção. Escretes que jamais serão esquecidos, jogadores que jogavam, dava a alma, não era de mimimi, não. Suava a camisa, brigava, lutava. A nossa torcida, que sempre fez um show, sempre fez um espetáculo, sempre foi motivo de orgulho, botando 200 mil pessoas no Maracanã. Volta a foto aí, Alexandre. Volta a outra. Esse aqui é o time campeão de 70. É, né? É. Tá. Ó, aqui é a máquina. Ó a camisa. Vocês estão reconhecendo a camisa aí, galera? Ó a camisa. Máquina tricolor. Isso aí. Então tem que ter muito orgulho disso. Olha aí, Carneiro. Brasileiro de 70. Olha que maravilha, galera. Para quem ainda não conhece a Laranjeira, tem que ir lá. Campeão da Taça de Prata. Olha que maravilha. Tem que guardar isso para fazer um museu depois, hein, Paty? Tá organizadinho. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Paty, mas continua a sua história aí, daqui a pouco eu vou fazer.
Então tá. E aí tá aqui, ó, o busto lá do Oscar Cox. Aquela ata que eu mostrei assinada, ela também está representada nessa placa que vocês estão vendo lá na Laranjeira. Essa daí, tá vendo? A ata. Isso daqui, gente, olha que legal essa foto. Tá vendo? Aqui era a construção. Olha a construção do estádio da Laranjeira. Então, a coisa foi feita de forma robusta. E se vocês forem ver, você está vendo aqui que tem uma calçada do lado esquerdo? Com esse poste? Porque essa parte aqui é na parte de dentro, onde tem as lojas hoje do Fluminense. Essa calçada não existe mais, ela está dentro do Fluminense. Você vai ver nessa foto aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou voltar aqui, ó. Se eu olhar aqui, ó, você vê a calçadinha que não tem mais. Olha que coisa linda. Que linda, é demais mesmo, é demais. Emocionante. Olha que coisa linda. E tá aqui, ó, o estádio, olhando daqui, com tudo aquilo que o Arnaldo fez. A piscina, o estádio de tênis. Gente, e aqui no canto superior direito da foto, é exatamente isso daqui que estava sendo construído. Ó. Primeiro, segundo e o terceiro. Tem que ter muito orgulho. Lá, tá tudo lá hoje. Quem quiser ir ver, pode ir. Tem que ter muito orgulho, né? É isso que eu tinha para mostrar para vocês, galera. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Fiquem à vontade para acrescentar. Tem que ter orgulho, tem que preservar, tem que cuidar, né? Eu tenho medo dos projetos de melhoria com muitas mudanças. Eu não queria muitas mudanças, eu queria, sim, melhoria, mas que mantivesse essa coisa histórica aí, não apagar isso, né? Sei lá o que vai acontecer um dia aí. Aqui, ele estava falando, Jorge, o Chris Peckham não é o de Londres, não, tá vendo? Não, mas eu falei que era escocês, pô. Deixa eu ver. Fluminense faz parte da história. É exatamente isso. Olha, Antônio, aqui, ó. Meu falecido avô era de 1904. Ele era muito tricolor. Ele conheceu o preguinho. Olha que bacana, Antônio. Obrigado. Antônio, fica à vontade se quiser mostrar aqui o dia, a foto do seu avô. Tá? Você fica à vontade. Faz contato com a gente. Tá aí o Instagram. Você passou a foto do preguinho aí, né? É bem legal. Então, fica à vontade, se quiser participar de uma live com a gente para trazer seu depoimento, é muito bacana. Está falando aqui, ó, São Paulo Athletic Club foi o primeiro do Brasil, mas ainda na ativa é o Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900. Hoje os três clubes, o Esporte Clube Rio Grande é o mais antigo, depois a Associação Atlética Ponte Preta e depois é o Fluminense. Ó, o Antônio falando que já jogou no Rio Cricket. Ótimo campo, na Miguel de Frias. Exatamente isso. Eu morava na Miguel de Frias. E aí, a janela de fundos, eu olhava o campo. Muito bacana. O Rio Grande, esse clube aí, Rio Grande, foi fundado em julho de 1900 e a Ponte Preta em agosto de 1900. Aí depois, em julho de 1902, foi o Fluminense. Galera, mete o dedo no like, tá aí o Charles pedindo. Então, ô Jorge, a informação que eu tenho não é essa, tá? Não foi do Rio Cricket, não. Existia um outro time chamado Rio de Janeiro, que depois ele acabou. Tá? Eu tinha até o escudo dele guardado em algum lugar. Não era o Rio Cricket, não. Era um outro clube. O Rio Cricket era de cricket mesmo, não era de futebol. Não era de futebol. O time chamado Rio de Janeiro, se eu não me engano, ele fica onde hoje é a sede do Diretório de Estudantes, lá em Niterói, se eu não me engano. Antônio. Orlando, Alex, Geraldo e Álvaro, Ilvo, Tadeu e Edu, Flecha, Luizinho e Gilson Nunes. Ótimo. Não era Ilvo, Tadeu, não, era Braulio.
Camisa 8 do América era Braulio. Mandou um superchat. Rapaz, não veio, meu amigo. Não apareceu aqui. Geralmente aparece quando chega, França. Obrigado. Mas não apareceu não, né, Charles? Não. Tá aí, ó, André mandando um abraço para André Luiz, para a amiga Pati. Tá aí, Tônia. Enfim, Vascaíno, Botafogo, Mulanza, enfim, todos são Fluminense. Isso aí. Isso aí. E o Jorge aqui contribuindo, que o estádio mais antigo é o Boca de Lobo, de Pelotas, de 1908. França, que já tinha vindo essa linda história, inclusive, do fundador do Fluminense, é da Inglaterra, que foi o primeiro fundador do Fluminense. Realmente, a ideia de trazer para vocês, galera, em cima desse presente que é o Fluminense na nossa vida, né? É para que vocês possam realmente se orgulhar cada vez mais. Porque realmente é. Assim como o estádio da Laranjeira deveria se chamar Arnaldo Guilherme, o CT do Fluminense deveria se chamar. Eu concordo, Pedro Antônio Ribeiro da Silva. Eu concordo com isso, tá, Tônia? Eu concordo. Se o cara doa o negócio, pô, o mínimo, né? Eu concordo. Mas uma homenagem a Carlos Castilho não fica fora de nada, gente. O cara deu um pedaço do corpo dele para poder jogar um Fla-Flu. Sim, mas você tem, tem como trabalhar as duas homenagens, entendeu? Disputou três Copas do Mundo. Então, mas tem como trabalhar a homenagem. Deixa eu ver. França falando que já viu a história do Afrânio. Unido e forte, que gasta um tempo de live para contar a história do Fluminense. Fluminense, com muitos momentos, só ficou de pé graças à sua história, que é grandiosa. Exatamente, não faz ser gigante. É exatamente isso, cara. Tem que ter orgulho. Tem que ter orgulho, cara. E muito do futebol brasileiro se perdeu por esquecer a sua história dentro de campo. É isso aí. Grande Vitor, vai deixando o like. O Guedes está perguntando, cadê a pergunta do Roberto para a Paty? Então vamos lá. Paty, reza a lenda que os jogadores da Seleção Brasileira de 70 todos receberam um Fusca de presente. O que foi feito do Fusca do Félix? Receberam, sim, do prefeito, né, de São Paulo. O Félix vendeu o Fusca dele e dividiu o dinheiro entre os irmãos. Meu pai tinha um irmão, tinha a tia Olga, a Laura, a Tereza e meu tio Talibim. Eram 4 irmãos, fora ele. Meu pai sempre foi muito generoso. Ele sempre partilhava tudo dele, tudo. Tanto que roupas, uniformes, ele sempre deu. Ele dava para o vizinho, ele dava para o amigo, ele dava para o... Sempre. E o Fusca foi isso. Ele vendeu e aí dividiu entre os amigos. Não ficou nada para ele, tá? Ele deu dividiu em 4 partes só para os irmãos. Você sabia disso, Roberto? Foi por isso que você perguntou? Não. Eu sabia que dá a história do Fusca, mas cada um tem uma história do Fusca. E a história do Fusca do Félix só na Unido e Forte pelo Flu. E viu que história bonita, cara? Não, Félix, a gente está falando de um Fusca. No início da live... Eles tinham cada Fusca com o nome deles, lá um papelzinho por dentro, uma cartolinazinha, aí estava lá o nome, tem a foto, Félix, por dentro do vidro lá, muito legal. Gente, essa história que você contou é muito linda, Charles. Isso mostra como que era o Félix, a humildade em pessoa que era o Félix, cara. Eu estou falando para vocês o seguinte. Bem generoso. No início da live, a própria Paty falou que jogadores da Seleção Brasileira que não ganharam nada, ganharam 2 milhões. A seleção que ganhou o tricampeonato ganhou o Fusca. Grande Vitor Martins, é verdade, Vitor. Eu fico até arrepiado, ó. A gente tem o privilégio de ter a Paty, filha do Félix, aqui com a gente. O Félix foi o maior ídolo do meu pai. O meu pai, ele jogava futebol e ele agarrava, ele era goleiro
por causa do Félix. Olha que loucura. A vida é assim. Eu perdi o meu pai e só conhecia a Paty depois. E eu falei até com a Paty. Meu pai faleceu no ano que faleceu o Félix. É muito louco, cara. As lamentáveis perdas que a gente tem na nossa vida, que fica um buraquinho, né? Ó, eu mostrei a taça, está aqui a medalha da taça de prata, ó, do Fluminense aí, ó. O nome do Félix, ó, bem bonito, ó. Esse é um presente do canal Unido e Forte pelo Flu para vocês, galera. Aí, ó, ele está perguntando, Paty, ó, Félix jogava sem luvas, né? Jogava sem luvas, gostava de sentir a bola na mão. A gente comentou aqui no começo, o material esportivo era outro, a bola era muito pesada, ela ficava molhada, escorregadia, né? E as luvas não eram como eram hoje em dia. Numa outra live, eu trago uma luva que ele teve aí da drible, horrível. Ele usou no Fluminense muito pouco. Verde, aí tinha aquelas borrachinhas no dedo, sabe? Coladas assim. Colada. Desse jeito. É tipo um velcro colado na luva. Meio dura. Então, assim, ele não gostava realmente, assim como a maioria dos goleiros antigamente. Você vê, nós falamos de Castilho, não usavam luvas. As luvas boas começaram a vir depois de 74, por aí. 73, e aí começaram, boas para a época, né? E aí começaram alguns a usar, mas meu pai sempre, até encerrar a carreira, tinha o dedinho aqui que ele passava o esparadrapo, que era quebrado, era igual do Castilho, ficou calcificado torto, só que aí já era outra época, meu pai só não tirou, mas ele ficou com o dedo paralisado, né? Então, ficou com um calombo aqui assim no dedo, e era uma calcificação errada. Paty, meu pai tinha uma tia que era diretora do Botafogo. E aí chamou ele para ele ir lá treinar, para jogar no Botafogo. Aí meu pai já relutava porque era fluminense. Pô, não, vai lá, é só para jogar. Tá bom. Aí ele foi para lá, ele era goleiro, né? Aí ele contou que ele não ficou não, porque o treinamento era só chute, pedrada pro gol, aquela bola de couro e sem luva. Eu falei, pô, mas você não aguentou, não? A bola eu aguentava. Mas o titular era o Manga. Aí ele falou, eu desisti. Ele falou, eu desisti. Meu pai amargou reserva do Cabeção na Portuguesa de Esportes, porque o cara era da seleção, né? O Cabeção da seleção. Então, cara, ele não... Né? Meu pai desistiu. Ele falou, eu ficava só tomando pancada, não ia jogar nunca. Eu falei, larga isso. Gente, já que a gente está falando... Você falou da pancada. Teve uma época, eu esqueci agora o nome, eu me esqueço o nome, mas teve um treinador que era preparador físico, época de seleção mesmo, 70, 72, essa geração aí, no Fluminense, começou a treinar meu pai chutando bola de basquete, porque assim era uma bola mais pesada, era uma bola mais para você encaixar. Então, meu pai até fala que ele ficou com a mochila lá atrás, com aquela corcunda de encaixar a bola de basquete. Então, o goleiro sofria, né, Carneiro? Né? Teu pai sabia das coisas. O goleiro sofria, cara. Olha, já que a gente está falando da história do Fluminense, está aproveitando a presença da Paty aqui, em 1974, uma pré-temporada do Fluminense aqui em Friburgo, eu tinha 9 anos de idade, eu conheci o Félix pessoalmente. Imagina um menino de 9 anos indo a um treinamento, e o estádio chama Eduardo Guinle também, tá? Já que está na história aí. Depois do treino, sentei com ele e perguntei por que o dedo era torto. Ele falou que foi uma bola imprensada num grampo de uma rede. Aí calcificou errado. Então, eu tive... Não dava tempo de arrumar. Foi igual do Castilho, não dava tempo de consertar porque teria que operar, teria que parar. Então, ele ficou com o dedo que ele não dobrava mais. E aí, deixou daquele jeito. Senão, ele ia ter que parar
para a cirurgia e ele também não quis parar. Foi bem isso aí mesmo. Então, eu escutei a história dele, tá? Então, ela tem, não posso comparar a quantidade de momentos que ela viveu com o Félix, mas um moleque de 9 anos curioso, assistindo o treinamento e ficava no meio deles escutando conversas. Então, ia sair sentada no chão comigo e fala, porque não tinha luva mesmo, estava sem luva, só contando a história. E não tinha frescura de assessor de imprensa, de nada. Já era campeão do mundo, mas humilde, tranquilo e conversando com o menino. Isso eu nunca vou esquecer, essa imagem. Foi assim a vida toda. Sempre, todos, com criança, então, ele sempre acolhia, sempre recebia, acabava treino, já contei aqui algumas vezes, entrava todo mundo, molecada que ficava lá assistindo na arquibancada, ficava lá uma meia hora chutando para o gol, tem várias histórias lindas, e todo mundo imitando a Garra Félix, e ele era muito solícito, foi a vida inteira, sensacional. O Guedes está perguntando aqui, ó, me parece que no jogo de 75 contra o Vasco, o Félix estava de luva, eu acho, de camisa cinza. Meu pai usou uma camisa, de vez em quando ele usava a luva, né? Depois de 73, 74, passaram a ter algumas luvas, e aí ele até usava. Mas não era sempre, não. Agora, a camisa cinza, a galera pede essa camisa cinza. Ela é linda, muito linda. Tem que buscar fotos do Félix do Fluminense. É claro que a maioria das vezes ele usava o uniforme todo negro, né? A camisa preta, calção preto, tudo assim. Mas ele tinha uma cinza maravilhosa que, quem sabe, a gente consiga fazer assim como a gente fez essa réplica aqui. Que eu até falei já com o Léo, da Liga Retrô, para ver se a gente faz a cinza, porque a galera pede, porque é muito bonita, realmente, muito bonita. E usou, mas era sempre assim, uma preta ou a cinza. No final ali, acho que 75 para quase 76, ele chegou a usar uma vez ou outra lá uma camisa laranja. Mas, nossa, eu acho que eu lembro dele usando, acho que uma ou duas vezes, foi quando já começaram a vir camisas um pouco mais coloridas, mas não era opção dele, não. Eu acho que essa camisa, quem usava era o Renato, e aí ele foi entrar, porque já era o Renato que já estava como titular, meu pai encerrando a carreira, e aí ele acabou usando a camisa que o Renato usava. Então, acho que foi bem isso aí, mas padrão Félix, a preta e essa cinza muito linda. Muito linda. Mas naquela época eles não usavam, era só preto e cinza mesmo, não tinham usado de camisa. Depois apareceu o Raul usando amarelo no Cruzeiro. Isso, Paulo Vitor, que gostava da azul também, o Paulo Vitor, mas sabe, tem um porquê, né? Eles ficavam mais escondidos assim. Você colocar o goleiro muito destacado, o adversário te vê de longe. Aonde você está adiantado, você está lá dentro do gol, se você não está. A cor mais sóbria, você fica mais escondido. Então, eles tinha um propósito, né? Tinha um propósito. Implicar também com a roupa preta por causa dos juízes que só usavam preto também. Então, eles quiseram diferenciar um pouco. Mas tinha um porquê, realmente, era para ficar escondidinho. Eu ouço a galera falando, Félix do Fluminense, botava o pé no gramado, com aquela vestimenta preta, aquela elegância, já sabia que o Fluminense ia ganhar. Muito bom. França, só para dizer aqui que eu já identifiquei, tá? O seu superchat. Obrigado, viu, França? Ele mandou um live pix. Tem um ouvinte que falou que o Rogério usava preta, a branca. Rogério usava branca, o País usava branca e depois o Wendel também começou a usar umas camisas coloridas. Começou a... Usava amarelo, Wendel, né? Isso. Beleza. Galera, eu acho que já estão chegando a 2h30 de live. Essa live maravilhosa do aniversário do nosso Flusão. Paulo Amaral. Tá aí. Ele lembrou muito, exatamente Paulo Amaral que chutava a bola de basquete para treinar o goleiro. Meu pai. O Paulo Amaral, preparador físico, que foi preparador físico também da seleção brasileira e muito ligado ao Botafogo.
Olha aqui o Gilberto falando, ó. Quando assisti os treinos do Fluminense na antiga social da Light, no Grajaú, eu vi a generosidade do Félix após os treinos com os torcedores que assistiam. Olha que legal. É isso aí. Muito demais. Meus amigos, estamos encerrando mais uma live daquela maravilhosa. Aniversário do nosso Flusão, não podia ser diferente. E mais 2h30, a semana vai começar. E aí a gente vai se despedir. Eu quero ouvir de vocês, boa noite de cada um de vocês. Primeiro, te agradecer, Paty, por estar aqui com a gente numa live especial, que era de aniversário, e não podia ser diferente. Você tinha que estar aqui trazendo, tanto que hoje eu trouxe umas coisas interessantes do Félix, e que a gente se orgulha demais. Para vocês que não sabem, a Paty está sempre com a gente aqui, ela com o Charles e o GG, o Glaucio Gomes. Tem uma live às sexta-feiras, Laranja na Sexta. Então acompanhem lá, eles vão estar sempre lá com a Paty. Pode perguntar que ela traz mais coisas sobre o Super Félix. Roberto Espíndola, suas considerações finais. 2h30. Se você deixar de falar da história do Fluminense, a gente vai para 5 horas e a live não acaba. Mas eu queria, já falando da história, eu falei, conforme você for falando, eu vou falar das outras só um minutinho, Roberto, só um minutinho. Me perguntaram aqui, até direto. Você está sabendo que o Fluminense emprestou 2 jovens para o time de São Paulo, Juventus de São Paulo? Para o Juventus da Rua Javari. É o Justen e o Freitas. 2 jogadores, um volante e um lateral que joga de zagueiro também. Beleza. Obrigado, irmão. Conclui então, meu Gil. Fala aí, meu amigo. E eu ia falar de mais alguns tricolores ilustres aí que cresceram, que ajudaram o Fluminense. Não podia deixar de falar do Silvio Kelly dos Santos, que foi o cara que idealizou a compra de Xerém. E o Francisco Horta, que uma hora eu vou falar de novo aqui na live, a história de como ele contratou o Rivelino. Mas aí fica na curiosidade. Boa noite, obrigado, Paty, por abrilhantar a nossa live. Obrigado, Alexandre, obrigado, Charles, por me convidarem. Estar sempre junto com vocês, aqui no nosso cantinho. Vamos para mais e que vença o Fluminense. Paty Venerando, vi sua foto que você mandou aqui. A gente tem que um dia marcar, você prepara aí, para a gente falar de Félix. Mas se prepare, que é assim, trazer essas coisas assim, que só você tem, entendeu? Vale a pena. Entendeu? Se prepara que uma hora a gente vai te puxar para a gente falar de Félix. Aí vai trazer todas essas histórias, essas coisas que você tem. Aí, ó. É quem tá falando aí, ó. Aí. Acabei de falar nele, ó. Apareceu na hora. Na hora. Também recomendamos, hein, Glaucio? Paty, a sua boa noite. Olha, eu me emocionei aqui hoje, vendo a história do Fluminense, sabendo que meu pai fez parte, lógico que foi bem depois, mas assim, fez parte de uma época muito importante do Fluminense, que tem que ser reverenciado, toda essa história, que eu falei no meio da live, todo torcedor, todo atleta do Fluminense deveria conhecer essa história, conhecer porque é uma história de grandeza, e a gente só conseguiu chegar onde chegou porque a gente tem essas raízes firmes, né? É assim que se estrutura um bom clube, uma boa equipe. E não vou falar muito porque eu fiquei emocionada. Vamos sim um dia combinar e falar de Félix. Foi muito bom, foi muito gostoso. Fiquei emocionada porque cresci nesse Fluminense, vi meu pai fazendo parte disso e você trouxe esse presentaço, assim, tem que realmente salvar, baixar e guardar isso daí como arquivo para a gente trazer. E vamos combinar, porque eu que agradeço, então, né, a participação. Vamos combinar, tem contratos do Félix, tem carteirinha do Félix, do Fluminense, tem um monte de arquivo, assim, que é histórico, realmente, que é muito legal e que a torcida não conhece, então é muito bonito. Espíndola, obrigada demais pelo carinho, pelas histórias que você trouxe. Charles, meu ídolo querido, estamos juntos na sexta e hoje foi um presente. Carneiro, obrigada,
Foi muito gostoso estar aqui hoje. Foi um presentaço. E vamos lá segurar a emoção. E vitória Fluminense. A gente sofre pelo Fluminense. A gente continua amando, independente dos times e de tudo mais. Obrigada, gente. Meu caro Charles de Santos. Bom, primeiro eu quero parabenizar e agradecer ao professor Alexandre Carneiro por nos brindar com esse belíssimo material que ele nos trouxe, belíssimas fotos, realmente nos contou uma parte da linda história do nosso Fluminense, dessa paixão que nos une. Você, cara, você foi fantástico. Você nos trouxe aqui uma live, você fez uma live, né? Uma live realmente, como o Pátio muito bem colocou, histórica. É uma live que se transforma num vídeo atemporal. E eu vou repetir, eu penso que todo torcedor do Fluminense tem que assistir esse vídeo, porque todos que assistem saem mais ricos, culturalmente, mais ricos aqui de informações. É um privilégio você ouvir essa história, você ler e você ver essas fotos. Muito bacana, Carneiro. Eu tenho certeza que muitos dos nossos seguidores, que são realmente apaixonados pelo Fluminense, sairão daqui mais emocionados, mais ricos e até emocionados, como a Paty. Agradecer ao Roberto Espíndola, jornalista Roberto Espíndola, por compartilhar conosco aí o seu vasto conhecimento sobre Fluminense. É sempre muito bom tê-lo aqui conosco. Você que é um dos idealizadores desse canal, um dos fundadores. Essa parceria realmente tem sido um grande sucesso. Paty Venerando, não poderíamos ter trazido para cá, para essa live tão especial, uma pessoa mais apropriada, um nome melhor do que o seu. Pela sua vivência de Fluminense, né? Pelo seu pai, por tudo que você... E pelo amor que você tem pelo Fluminense. É sempre muito bom ter você conosco. Obrigado a você, seguidor, que esteve conosco até agora. O Glaucio, citando o Glaucio, porque ele disse que está conosco desde cedo, mas também tem muitos aqui, o Tony, o Alexandre Guedes, aqui, e muitos outros que estão conosco desde cedo, assistindo essa linda live. Cara, foi um privilégio participar dessa live, assim eu julgo. Um privilégio, cara. É muito legal. É como a Paty falou, você tem que salvar em slides aí e guardar num acervo, porque o nome é esse, é um acervo que você nos expôs. Um grande abraço a todos, uma ótima semana e vence o Fluminense sempre. Obrigado, Tony. Obrigado, Roberto, por ter atendido o nosso chamado. Você tinha que estar aqui, porque a gente sabe como você conhece do Fluminense, do passado do Fluminense. Obrigado, Paty Venerando. A Paty, ela traz o próprio passado com ela, porque ela era criança e aí ela ouvia o time do Fluminense antigo, antes do pai dela. Então, ela traz toda essa carga de história que é fantástica. A gente sente falando com a Paty como se estivesse falando com o Félix, como se estivesse numa grande sala. Isso é um privilégio que poucos têm e eu agradeço a Deus por ter. Obrigado por estar vindo aqui, estar sempre aqui com a gente. Sinta-se sempre em casa, porque é muito gostoso. E você, Charles? Eu e você que nem Batman Robin, a gente se completa. É que nem Assis e Washington, a gente está sempre junto ali. A coisa funciona, cara. Quando funciona, que é perfeito. Você sempre coloca sempre as palavras certas, correga no momento certo. E me ajuda em me controlando. Ele vai mandando as mensagens aqui, olha, vai assim, vai assado, a coisa funciona. A gente fica muito feliz, porque eu já estava ansioso por fazer. Para vocês terem uma ideia, já tinha preparado, já tinha... Eu vou contar para você, eu tinha preparado isso, grande parte disso, em maio. Eu estava tão louco para colocar, porque eu confundi 21 de junho com 21 de julho. E eu estava programando no dia 21. Aí, quando faltava uma semana, eu falei, não, Alexandre, você está maluco? Não é julho ainda não, de tão ansioso que eu estava. Eu tive que frear, respirar, reprogramar, porque eu me emociono. E essa história, eu já ouço várias, eu tenho vários livros de história, eu amo a história do Fluminense.
Eu sou apaixonado pela história do Fluminense. Apaixonado. E a live só conseguiu ser assim por causa de vocês que estiveram aqui com a gente, comigo, e os seguidores que estão aqui. Olha quantos que contribuíram, que estavam nos jogos, que conheceram. Ou seja, é diferente. É diferente. E eu só tenho que agradecer. Eu estou muito feliz e sempre muito orgulhoso pelo Fluminense. E para você, torcedor do Fluminense, que está assistindo gravado, que está nos acompanhando, eu tenho um recadinho do canal Unido e Forte. Alguns nos criticam porque aqui a gente não fica esbravejando, a gente não fica xingando. Nós não tornamos nossa live uma anarquia, pois aqui pregamos uma live em paz. A paz que está no nosso hino. Alguns cutucam a gente porque acham que a gente fica iludindo os nossos seguidores. O que chama de ilusão, a gente chama de esperança, que também está no nosso hino. Alguns, quando o time está perdendo e cheio de problema, não assistem lives, não assistem jogos, tira férias do Fluminense. O nosso vigor, que também está no nosso hino, nos permite mantermos firmes mesmo nas adversidades. Portanto, aqui você encontra a paz, a esperança e o vigor unido e forte pelo Flu. Eu sou tricolor. Boa noite.